Chegou o grande dia, mano. Eu finalmente bati os 50 mil dólares. No primeiro vídeo desse canal, foi um vídeo em que eu compartilhei a minha meta de ajuntar 10 mil dólares pra começar a viajar o mundo, tá ligado? E algumas semanas atrás, creio que 2 ou 3 semanas atrás, eu bati essa meta. E mano, eu tô muito feliz em poder vir aqui e gravar esse vídeo, tá ligado? Sugiro muito que, pra você que é novo aqui no canal e que nunca assistiu esse vídeo, sugiro muito que depois desse vídeo, beleza? Depois, você vá lá e assista esse vídeo, porque, mano, eu compartilho todo o meu planejamento para viajar o mundo com 10 mil dólares, o que na cotação do dólar, na época do vídeo, que foi só há 3 meses atrás, tava dando um pouco mais de 50 mil reais. Lá eu compartilho todo o meu planejamento, toda a minha ideia, mostro por onde eu vou começar a viajar. Então, pra você que tá chegando agora no canal, velho, recomendo muito que você vá lá assistir esse vídeo, beleza? Aqui nesse vídeo eu somente falarei de valores, beleza? Que eu sei que é o que vocês gostam, tá ligado? Eu também, todo mundo, fechou? Então, dada a explicação, bora pro vídeo. Em maio do ano passado, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, mais especificamente no Colorado, eu decidi que já estava na hora de tirar de vez do papel o meu plano de começar a viajar o mundo, tá ligado? E sabendo que eu precisaria de grana para isso, eu estabeleci um valor: 10 mil dólares. Na minha cabeça esse valor ressoava como um número mágico, tá ligado? Que caso eu atingisse, velho, nossa, eu nunca mais precisaria de grana na minha vida, tá ligado? Porque 10 mil dólares é 50 mil reais, eu nunca nem cheguei perto de ter esse dinheiro na minha vida inteira, tá ligado? Então na minha cabeça era um número mágico assim, sabe, velho? E como eu já disse no início do vídeo, eu atingi essa meta algumas semanas atrás. E nesse vídeo, velho, eu só vou falar de valores e eu vou abrir cada olerite meu, de cada pagamento, e eu vou compartilhar com vocês aqui 100% na íntegra o quanto eu fiz em cada mês até atingir essa meta e quanto tempo eu levei trabalhando como support staff, tá? Que nada mais é como um sabor garçom em um restaurante de rua de uma cidadezinha isolada, em meio às montanhas do Colorado. E eu tenho um vídeo lá, inclusive, vale a pena vocês irem lá dar uma conferida, mas depois desse vídeo, beleza? Mas por que sabor garçom? Bom, um support staff, né, na tradução para o português é funcionário de suporte, algo assim. Ele faz as mesmas coisas que um garçom faz, porém ele não tira pedido e recebe menos gorjeta, o que afeta diretamente na renda. Porém, mesmo assim, eu fui capaz de atingir a minha meta em apenas 8 meses, mano. Aqui, ó, em apenas 8 meses, sério. Em 8 meses, eu ajuntei 50 mil reais, beleza? Ou seja, 10 mil dólares. E agora eu vou abrir pra vocês meus olerites de cada mês e eu vou mostrar na íntegra o quanto eu fiz até eu atingir esses tão sonhados 10 mil dólares. Então bora lá pra tela do computador. Bom, então como vocês podem ver, eu já tô aqui com a tela do meu computador aberta, tá? E vamos pro que interessa, vamos pros números, beleza? Essa parte vai ficar um tanto quanto repetitiva, então eu aconselho vocês acelerar o vídeo em 1.5 ou 2x, se vocês conseguirem escutar de boa, beleza? Porém, deixa eu explicar primeiro como é que vai funcionar a dinâmica para que vocês consigam entender o raciocínio. Então, aqui estão todos os meus paychecks, beleza? Até o dia atual, até o meu último paycheck, né, que foi dia 10 de abril, tá? Deixa eu descer. Porém eu vou começar daqui de baixo, né? Que foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para fazer o meu intercâmbio, tá bom? Então eu vou ir desde o meu primeiro pagamento, que é esse daqui, do dia 10 de julho de 2025, até o meu penúltimo pagamento, que foi quando eu bati a minha meta dos 10 mil dólares, né? Ou 50 mil reais, beleza? E eu não somente vou falar dos valores, né? Então também vou mostrar a quantidade de horas trabalhadas. Porque eu tenho que mostrar aqui, se faz dinheiro, porém também se trabalha. E se trabalha muito, beleza? Muitas horas. Então bora lá. Já tô aqui com o meu primeiro paycheck aberto, que é o do dia 10 de julho de 2025, tá? Então, aqui embaixo esse gross é o pagamento bruto, 2.304,70 centavos, beleza? Esse taxes é o imposto, 301,48, e o take home é o pagamento líquido,
beleza? 2003,22, tá bom? Então esse foi o meu primeiro pagamento desde quando eu cheguei aqui, meu primeiro pagamento de todos, tá ligado? Então foi isso, 2.003 dólares e 22 centavos, tá bom? A partir daqui, agora que você já sabe como é que vai funcionar, se quiser acelerar o vídeo, eu super aconselho, beleza? Então bora lá. Segundo pagamento de julho, porque aqui a gente se recebe por quinzena, beleza? Então, ou seja, 2 pagamentos por mês. Quando o mês é muito extenso, pode ser que ou a gente recebemos até 3 pagamentos, né? Porque se o mês aí tiver 31 dias, então vai, primeiro pagamento às vezes cai no início do mês, dia 1º, aí depois dia 15 e depois no dia 30, beleza? Então, bora lá. Segundo pagamento, então, dia 18 de julho, segunda quinzena do mês de julho. Salário bruto, 2.816,67 centavos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês também a diferença que faz as gorjetas na vida de quem trabalha em restaurante aqui, servindo, beleza? Então, o meu salário bruto foi 2.816, porém, 1.216 foi só de tip, ou seja, 1.200 dólares somente de gorjeta, velho. Pra vocês verem, então, a diferença que faz receber gorjeta aqui, tá bom? Então, metade do salário aí, velho, foi só de... Quer dizer, pouco menos da metade, né? Mas foi quase só de gorjeta. Quer dizer, quase não, foi de gorjeta. Beleza? E aí eu recebi líquido 2.391,39. A quantidade de horas trabalhadas foi de 98 horas, beleza? Aqui também tá marcando, ó, 98 horas. E do primeiro pagamento de julho, que eu acabei não falando, foi de 119 horas, beleza? Ou seja, 119 horas na quinzena, tá bom? E aqui é a mesma coisa. 98 horas na quinzena. Se a gente for juntar isso daqui, vai dar aí, ó, 190, vai dar pouco mais de 200 horas no mês trabalhadas. Beleza? Então é o que eu tô falando. Se ganha bem, porém, se trabalha muito também. Beleza? Bora lá então. Primeiro pagamento de agosto. Logo no dia 1º aqui eu recebi 1.740,33 e líquido, esse take home, foi 1.533,95. Quantidade de horas trabalhadas, 89 horas e 64, beleza? Segunda quinzena de agosto. Pagamento bruto, 2.127,51. Líquido, 1.855,90. Quantidade de horas trabalhadas, 94 horas. E aí, terceira quinzena, entre aspas, né, de agosto, aí o terceiro pagamento de agosto. Bruto, 1.982,37. Líquido, 1.735,21. Quantidade de horas trabalhadas nessa última quinzena foi de 84,58, beleza? 84 horas e 58. Primeiro pagamento de setembro, bora lá. Bruto, 1.036,46. Líquido, 1.780,18. Quantidade de horas trabalhadas, 88 horas e 44. Segunda quinzena de setembro. Pagamento bruto, 1.614,68. Líquido, 1.429,49. Beleza? Bora lá agora para outubro. Primeiro pagamento de outubro, dia 10 de outubro. Pagamento bruto, 1.706,66. Líquido, 1.505,96. Quantidade de horas trabalhadas nessa quinzena, 68,81. Beleza? Segundo pagamento de outubro, segunda quinzena. Pagamento bruto, 1.442,06. Líquido, 1.285,94. Quantidade de horas trabalhadas nessa quinzena, 64,08. Beleza? 64 horas e 8 minutos. Beleza? Deixa eu explicar para vocês também como é que funciona o imposto aqui. Vamos abrir o imposto? Ó, então, somente é cobrado dois impostos. Esse terceiro aqui, sinceramente, eu não sei o que é. Sinceramente, eu não sei, tá? Mas beleza. Mas, normalmente, somente é cobrado dois impostos, que é o federal e o estadual, né? O federal aqui é o primeiro, né? Que é a nível país.
foi descontado 94,64. E o segundo aqui, que é o estadual, né? O estado do Colorado, por isso que tá esse C e o O aqui, né? É as iniciais de Colorado. Foi descontado 54,99, beleza? Lembrando que, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, o teto máximo de imposto sobre salário, assim, sobre ganhos aqui nos Estados Unidos é de no máximo 10 dólares. É de no máximo 10%, beleza? Não passa disso. Ah, e outra coisa também. Não se paga imposto sobre as gorjetas, beleza? Então, todo o dinheiro de gorjeta que é recebido, o governo não desconta imposto sobre aquele valor, beleza? O que é muito justo, né, velho? Imagina, o cara descontar das horas trabalhadas, o salário das horas trabalhadas, e descontar imposto ainda sobre o valor das gorjetas, seria bem justo, né? Então, valor de gorjeta aqui, para quem trabalha recebendo tip, gorjeta, não se paga nenhum imposto sobre o dinheiro, sobre esse dinheiro, beleza? Nenhum. Somente sobre o salário ali por hora, né? Que é descontado imposto, beleza? Somente pelo salário estabelecido pela empresa. Bora lá então agora pra primeira quinzena de novembro, e esse pagamento caiu bem no dia do meu aniversário, ó, dia 7. Inclusive, diz aí, qual signo que eu sou, velho? Porque eu sou muito cabaço pra esses lances de signo, tá ligado? Eu não manjo nada. Comenta aí qual signo que eu sou, velho, dia 7 de novembro. Então, bora lá. Primeira quinzena de novembro, pagamento bruto 805,28, líquido 751,84. Quantidade de horas trabalhadas 50 horas e 33 minutos. Uma coisa aqui, como vocês podem ver que eu saí de um salário de, cadê? Vai de 1.700, 1.800, 2.000 para um salário de 750 líquido. O que aconteceu aqui? Aqui entrou a low season, ou seja, a temporada baixa. Quando eu cheguei lá no Colorado, a temporada estava alta, ou seja, tinha muito turista na cidade, né? Então o movimento no restaurante estava muito maior. Nessa fase aqui, ó, de novembro, já caiu bastante movimento, né? Porque entrou na parte de low season, né? De temporada baixa. Então caiu o movimento no restaurante, né? Enfim, menos horas trabalhadas, como vocês podem ver aqui, ó. Né? Eu saí de, sei lá, 90, 80 horas para 50 horas. E também menos gente dando tip, né? Menos dinheiro entrando, tá? Então aqui entrou a temporada baixa, isso é normal, então por isso que o salário tá ridículo desse jeito, tá? Só que mais pra frente vocês vão ver que melhora porque volta a temporada alta de novo, beleza? E aí, a segunda quinzena de novembro. Pagamento bruto 524, líquido 507,06. Quantidade de horas trabalhadas caiu ainda mais, olha só, 32,75, tá? Já que em dezembro deu uma subidinha, mas também não tanto. Pagamento bruto foi de 1.064,43, líquido foi de 971,93. E a quantidade de horas trabalhadas subiu um pouquinho também, e a quantidade de horas trabalhadas foram 64,77. Subiu um pouquinho, mas não tanto, né? E aqui na segunda quinzena de dezembro, deu uma caidinha de novo, né? Então o pagamento bruto foi de 974,08, líquido 895,57. Quantidade de horas trabalhadas 56,94, beleza? Janeiro, aí sobe um pouquinho, porque melhorou o movimento, eu lembro disso. Pagamento bruto 1.768,06, líquido 1.563,46. Quantidade de horas trabalhadas 67 horas e 28, beleza? Aqui nesse pagamento caiu somente do bruto 302,54, líquido 297,21. E a quantidade de horas trabalhadas está zero. Porque o que acontece aqui? Teve um pagamento que eles fizeram a conta errada e me pagaram a menos do que eles deveriam me pagar. E aí, passado algumas semanas, eles me pagaram a quantidade que estava faltando, tá? Então, esse valor é referente a isso. Por isso que a quantidade de horas trabalhadas aqui está zero, beleza? Tanto que esse pagamento veio até fora de época, ó, porque eu tive o primeiro pagamento de janeiro no dia 2 e logo 5 dias depois, no dia 7, veio esse valor, né? Então, foi somente o valor que eles estavam me devendo, tá? Então, bora lá pro
para a segunda quinzena de janeiro, que esse daqui é o pagamento oficial, né? Então, 2.868,78, líquido 2.447,72. Quantidade de horas trabalhadas, 76 horas e 63 na quinzena. Então aqui já melhorou, porque eu lembro que o movimento deu um pico em janeiro. Bora lá então, o último pagamento de janeiro, caiu aqui no dia 30, bruto 1.504,46, líquido 1.344,25. Quantidade de horas trabalhadas naquela quinzena, 63 horas e 74. Beleza? Aí aqui em fevereiro, vamos para fevereiro agora. O primeiro pagamento veio dia 13. E aqui, deixa eu explicar para vocês também o que aconteceu aqui. Como vocês podem ver, eu somente recebi líquido 76 dólares e 30. Por quê? E a quantidade de horas trabalhadas foi apenas de 4 horas. Porque o que acontece? Eu iniciei o meu intercâmbio no Colorado com uma empresa. Depois de 8 ou 9 meses, eu troquei de empresa e eu vim aqui para New Orleans, que fica no estado da Louisiana. E aí, esse pagamento de 76 dólares e 30 é somente referente ao meu último dia de trabalho com a minha outra host company lá no Colorado, tá? Então, esse pagamento é referente ao meu último dia de trabalho com eles, tá? Então, por isso que veio só 76 dólares, tá bom? Aí, já aqui, na segunda quinzena de fevereiro, no dia 13, que inclusive caiu no mesmo dia até, esse daqui já é o pagamento que eu recebi oficial do hotel o qual virou a minha host company aqui, beleza? Eu ia falar trabalho, só que intercâmbio não é trabalho, né? Intercâmbio é intercâmbio. E aí eu recebi bruto 452,83, líquido 407,54. Aí você pode me perguntar, pô, Gabe, mas por que somente 400 dólares de pagamento? Porque eu lembro que eu trabalhei somente 10 dias, tá bom? Então eu comecei a trabalhar faltando 10 dias para a data em que eles depositam os pagamentos dos funcionários, tá? Então eu acabei recebendo somente 400 dólares, tá? Tanto que a quantidade de horas trabalhadas aqui, ó, foi somente de 40 horas, tá? O que é relativamente muito para apenas 10 dias de trabalho, né? Consegui fazer aí 40 horas. Beleza? Agora vamos subir pro último pagamento de fevereiro. E aí para vocês verem aqui, ó, já muda bastante coisa, né? Ó, então, bruto eu recebi 2.881,79 e líquido, né, que caiu na conta, 1.729,69. Beleza? Quantidade de imposto recolhido foi de 302,10. Beleza? E a quantidade de horas trabalhadas foram de 116 horas e 59, ou seja, na quinzena, tá bom? Então, para vocês verem aí. E eu cheguei aqui também numa época bem busy, tá? Numa época bem ocupada, que como pode dizer. Numa época em que a cidade estava bem corrida. Tinha muito turista, era época de Mardi Gras, uma espécie de carnaval que eles têm aqui, tá bom? Que eles fazem. E eu tenho um vídeo em relação ao Mardi Gras. Eu gravei um vídeo, né? Na verdade, gravando o desfile deles aqui, a festa de rua. Gravei de dia e gravei de noite. À noite aconteceu umas paradas muito loucas, tá ligado? Super aconselho vocês a irem no canal depois desse vídeo, tá bom? E assistirem esses 2 vídeos, porque eles estão muito bons, velho. Beleza, então bora pra março. Pagamento bruto, 1.730,49, líquido 1.494,19, tá? Quantidade de horas trabalhadas naquela quinzena, 95 horas e 03, beleza? Segundo pagamento de março, se eu não me engano, foi aqui que eu bati a minha meta. Se não foi aqui, na segunda quinzena de março, foi na primeira, tá bom? Mas mesmo assim eu vou falar esse paycheck. Então, bora lá. Pagamento bruto, 2.328,31. Líquido, 1.962,81. Quantidade de horas trabalhadas, 95 horas e 50, beleza? Então, fechei essa parte do paycheck. Agora eu quero mostrar pra vocês um outro lado da moeda, tá? Porque, por mais que vocês veem que, pô, ó, esse paycheck meu aqui foi baixo, foi de 1.045 dólares. Porém, isso aqui em reais dá mais de 5 mil, tá bom? Então, vocês podem ver que, pô, o cara recebe aí mais de 5 mil por quinzena. Porém, primeiro que a gente não converte
porque aqui eu ganho em dólar e gasto em dólar. E segundo que esse valor líquido não fica 100% comigo, por quê? Eu tenho meus gastos de sobrevivência, que é aluguel, comida, tá ligado? Locomoção e também os gastos opcionais, né, mano? Que é pra curtir, tipo, pegar um barzinho, pá, curtir, tá ligado? Então, o que que eu fiz? Eu entrei no meu extrato bancário, no aplicativo do meu banco, e eu fui desde quando eu cheguei aqui, desde quando eu abri a conta do banco, tá? Ou seja, desde julho até o momento atual, até a data em que eu atingi a meta dos 10 mil dólares, ou seja, dos 50 mil reais. Eu anotei todos os gastos desde o início até o momento atual, tá? E eu fiz um total, e eu vou mostrar isso pra vocês agora, tá bom? Então, véi, só por esse trabalhão que eu tive de fazer isso daqui, ó, deu muito trabalho. Eu sei que parece horrível, e parece, mas acreditem, eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender. E, cara, isso daqui deu muito trabalho, muito trabalho. Então, só por eu estar trazendo um vídeo completaço desse aqui pra vocês, tá? Eu já mereço o like e mereço sua inscrição, beleza? Então, pô, fortalece aí. Eu tô com a meta de bater 1000 inscritos no canal até o final desse ano. Me ajuda com essa meta aí, tá bom? Esse tipo de conteúdo, sinceramente, não tem nenhum influencer, nenhum criador de conteúdo que vive aqui nos Estados Unidos fazendo. Eles falam quanto ganham, mas eles não falam quanto eles gastam. Aqui eu tô mostrando os dois lados da moeda. Então, bora lá. Então aqui, ó, no primeiro mês de julho, onde o meu pagamento foi 2.322, lembram? O meu total de gasto naquela quinzena foi de 1.979,62, tá? Sobrou na minha conta aqui, ó, total sobras. Esse total sobras é o que sobrou na conta depois do total de gastos. Foi de 24 dólares, ou seja, naquela quinzena me sobrou literalmente na minha conta 24 dólares, velho. De verdade. E aí na segunda quinzena eu recebi 2.391,39, tá? Eu tive um total de gasto de 1.596 aqui, ó. E aí esse total de entradas é quando eu recebi algum valor na minha conta, tá? E aí naquela quinzena eu recebi 66 dólares, beleza? 24 mais 42. E aí sobrou um total na minha conta aqui embaixo, ó, de 861,39, tá bom? Então meu saldo aí na conta aumentou, né? Eu saí de 24 para 800, tá? E continua aumentando. Vocês vão ver. Agosto, salário de 1.533, total de despesas de 1.532,62, ou seja, quase meu salário inteiro por $1, quer dizer, por alguns centavos na verdade. E aí entrou na minha conta 15 dólares e 72, né? No final daquela quinzena, me sobrou na conta aí 878. Segunda quinzena, salário de 1.855,90, total de despesas 968,23, não entrou nada na minha conta, por isso que tá zerado aqui. Sobrando na minha conta aí, ao final da segunda quinzena de agosto, 1.766,11, tá bom? Vamos para setembro. Primeira quinzena, pagamento de 1.735,21, total de despesas 1.555,24. Entrou na minha conta aí 237 dólares. E me sobrando ao final dessa primeira quinzena de setembro, 2.183,82, beleza? Segunda quinzena de setembro, salário de 1.780,18, total de despesas 618,01, entrou 67 dólares na minha conta, me restando ao final daquela quinzena 3.412,99, tá bom? Aqui, ó. Vamos para agosto, salário da primeira quinzena, 14 mil, quem dera, 1.429,49, total de despesas 1.351,65, não entrou nada na minha conta, me sobrando ao final daquela quinzena 3.490,83, beleza? Segunda quinzena de outubro, salário de 1.505,96, total de gastos 1.996,05, entrou na minha conta 458 dólares, não sei de onde esse dinheiro veio, mas entrou, tá lá no extrato. Me sobrando aí na conta 3.458,74. Terceira quinzena, né, entre aspas, de outubro, salário de 1.285,94, total gastos de 1.402,24, entrou na minha conta 50, 491,30, não vou fazer essa conta, mas me sobrou aí ao final dessa quinzena 3.843,44, beleza?
Primeira quinzena de novembro, salário de 751,84. Total gastos de 961,52, ou seja, os meus gastos naquela quinzena superou o meu salário. Total de entradas, eu recebi $50,24, me sobrando ao final daquele mês 3.684. Ou seja, eu finalizei aquela quinzena, perdão, eu falei mês, quinzena. Eu finalizei a primeira quinzena de novembro com menos dinheiro do que a última quinzena de outubro, que foi aqui, ó, 3.843,44. Por quê? Os meus gastos foram maiores do que o meu salário, tá? Então bora para a segunda quinzena de novembro. Salário de 507,06. Total gastos de 1.208,16. Total de entrada de $400, 100 mais 300, 400. Me sobrando ao final da segunda quinzena de novembro, 3.382,90, beleza? Eu ainda tô abaixo do mês de outubro, inclusive abaixo da própria primeira quinzena de novembro. Agora vamos pro sexto mês aí, juntando dinheiro em direção à meta dos R$50.000, ou seja, $10.000. Primeira quinzena de dezembro, salário de 971,93, total de despesas 795,53. Entradas, eu tive aí $150 entrando na minha conta, mais 55 e 46, me sobrando $3.810,30 ao final da primeira quinzena de dezembro. Segunda quinzena de dezembro, salário de 895,57. Eu tive um total de gastos de 513,15. O total de entrada foram de $49,80, me sobrando ao final da segunda quinzena de dezembro $4.242,52, beleza? Agora vamos para janeiro. Aqui as coisas já melhoram. Salário da primeira quinzena de janeiro, $1.563,46. Total de despesas, 925,72. Eu tive essas entradas aqui, ó, beleza? Me sobrando ao final da primeira quinzena de janeiro, 5.289,13, beleza? Esses 297 aqui, ó, se eu não me engano, foi em relação àquele pagamento atrasado que eu falei mais cedo pra vocês, que eu falei anteriormente pra vocês. Se não me falha a memória, esses $257 aqui, que entrou, está relacionado ao pagamento, aquele pagamento que veio errado para mim, e eles me compensaram depois que eu falei mais cedo para vocês. Realmente, ó, eu coloquei uma nota aqui falando isso. Segundo pagamento de... Segunda quinzena de janeiro, pagamento de 2.447,72. Total de despesas, 1.516,76. Entrou $310 na minha conta, me sobrando ao final da segunda quinzena de janeiro, 6.530,69, beleza? E aqui, finalmente, é onde eu bati minha meta, no 8º mês. Então, na primeira quinzena de fevereiro de agora, né, de 2026, meu salário foi de 1.344,25. Eu tive um total de gastos de 902,79. Tive essas entradas aqui, ó, 76,30 mais 14,67. Me sobrando ao final da primeira quinzena de fevereiro, 6.986,82, beleza? Bora para a segunda quinzena de fevereiro. Salário líquido, 407,54. Eu tive um total de gastos de 225,27. Não entrou nada na minha conta, por isso que aqui tá zerado. Me sobrando ao final da segunda quinzena de fevereiro, 7.245,39 centavos na conta, beleza? Terceira quinzena, entre aspas, né, de fevereiro. Então, o terceiro pagamento que eu recebi em fevereiro foi de 1.729,69. Eu tive um total de despesas de 1.721,38. Eu tive um total de entrada aqui estrondoso, tá bom? Estrondoso. Deixa eu ver, $3.000, se eu não me engano. Ou quase isso. Porque o que acontece? Eu recebi esses $2.535 aqui, que foi referente ao meu tax return. O que é isso?
Aqui nos Estados Unidos, ao final de um ano pagando imposto, é, todo o imposto que você pagou a mais do que você deveria, você é reembolsado ao final daquele ano. Que ao final de um ano pagando imposto, beleza? Então, eu paguei 2.535 dólares a mais de impostos que eu não deveria ter pago, e quando eu declarei que eu fiz o meu imposto de renda, eu recebi esse estorno, beleza? Bem massa, né, velho? Imagina isso no Brasil. Seria bem massa, né, velho? E aí, me sobrando na conta, ao final aí da terceira quinzena, entre aspas, de fevereiro, 10.262 dólares e 90 centavos, ou seja, convertendo para o real, na época, né, na época em que eu fiz o vídeo, né, estabelecendo a meta dos 10 mil dólares, o primeiro vídeo do canal, o dólar estava assim que alguma coisa, né, então esses 10 mil dariam isso daqui, ó, 56 mil reais, 869 e 57 centavos. Hoje o dólar tá a mais ou menos a 5, então vai dar menos do que isso, porém ainda assim dá mais de 50 mil reais, beleza? E aqui, ó, olha só que interessante, isso daqui é massa, eu tive essa ideia e isso daqui ficou bem show. Todos os gastos que eu tive de cada quinzena eu coloquei aqui, ou seja, ao final de 8 meses, olha a quantidade de gastos que eu tive. Não é estrondoso? 21 mil dólares, 769 e 52 centavos. Isso daqui é o meu total de gastos em 8 meses aqui nos Estados Unidos. É absurdo. Eu não vou nem converter isso daqui pro real. Como eu disse, o dólar tá assim que alguma coisa agora. 21 mil dólares dá mais de 105 mil reais, né? Então, então, velho, eu não vou nem fazer essa conta porque é de chorar, tá? Mas isso aqui foi os meus gastos em 8 meses, tá bom? É claro que varia de pessoa para pessoa. Esse daqui foram os meus gastos, o total dos meus gastos. Tem pessoas que gastam mais do que isso, tem pessoas que vão gastar menos, tá? Mas isso daqui são os meus, beleza? Pô, esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Me deu um trabalhão fazer esse vídeo aqui. Pra voltar nos meus extratos, puxar, pô, anotar ali cada pagamento, não, cada pagamento não, anotar cada gasto que eu tive ao final de cada quinzena, sabe? Mano, deu um trabalhão gigantesco fazer esse vídeo, então de verdade, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado algum aprendizado daqui. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou ficar felizão em responder. Se tiver alguma sugestão de vídeo também, coloca aí que eu faço. E, pô, se inscreve no canal, como eu disse, eu tô com a meta de bater 1.000 inscritos até o final do ano, até o final desse ano de 2026, então me ajuda aí com essa meta, beleza? Se inscreve, compartilha, se tiver dúvida, igual eu falei, fica à vontade na seção dos comentários, vou ficar muito feliz em responder, porque quando eu tava no Brasil, eu consumia esse tipo de conteúdo, e então agora eu meio que tô fazendo agora que eu cheguei aqui, eu tô meio que retribuindo, né, pra internet aí todos os benefícios que eu tive, né, consumindo esse tipo de conteúdo antes mesmo de vir pra cá. Então eu cheguei aqui já sabendo muita coisa, porque eu consumia muito esse tipo de conteúdo, né, de gente que vive aqui nos Estados Unidos. Por mais que, sinceramente, eu nunca vi ninguém fazendo um conteúdo tão completo desse aqui. Enfim, mesmo assistindo os conteúdos mais rasos, eu aprendi muito, então agora é meio que uma retribuição que eu tô fazendo, beleza? Enfim, como eu disse, esse vídeo foi bem completo, eu nunca vi ninguém abrir as finanças pessoais assim, de forma bem detalhada, igual eu tô fazendo aqui. Então, pô, valoriza aí, deixa o like, beleza? Isso daqui é a vida real de alguém que trabalha como garçom, trabalha não, né, que faz um intercâmbio. É um intercâmbio remunerado, tá? Então, assim, eu faço na área de hotelaria, trabalho num hotel atualmente, né, como garçom. Já tem um vídeo no canal também mostrando, né, como é que funciona esse trabalho. Vale a pena vocês ir lá dar uma conferida, o vídeo tá massa. E é isso, velho, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui tá bem longo, né? Creio que vai estar aí acima de 20 minutos. Então vou encerrar aqui, tamo junto. Obrigadão por assistir até aqui.